Oi, meus amigos, espero que vocês estejam muito bem, que o coração de vocês esteja em paz, porque hoje a nossa reflexão ela vai tratar sobre mansidão. É um tema que vale a pena ser considerado. Ser manso, a princípio, não é uma escolha, e nem ser iracundo. Gostaria que você inicialmente ponderasse sobre isso. Ser manso está na natureza do indivíduo, e ser iracundo também tem a ver com o temperamento. Então você conhece pessoas que são mansas e conhece pessoas que são brabas, que têm um temperamento difícil de acomodar, que são iracundas, que têm explosão de ira com facilidade. E como lidar com isso? Então, para a nossa reflexão deste dia, eu separei esse tema, mansidão. E hoje eu quero fundar o pensamento em Sofonias, no capítulo 2, quando o profeta diz, no versículo 3, buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra. Eu quero iniciar hoje dizendo que eu não sou de temperamento manso. Quem me conhece, quem convive comigo, sabe que eu notadamente sou mais colérico. Eu tenho um temperamento da pessoa braba, então não é difícil eu ficar brabo com alguma coisa. E por isso eu acho que eu posso falar com uma certa tranquilidade e algum conhecimento, porque eu mesmo precisei em algum momento da minha vida fazer essa leitura, para saber que rumo eu ia dar para os meus sentimentos, para os meus afetos, porque tudo isso toca as pessoas com quem nós convivemos. E a mudança em mim iniciou pela palavra de Deus. Iniciou quando eu comecei a atentar para a revelação das Escrituras. Veja aqui o convite, buscai ao Senhor vós todos os mansos da terra. Não é fantástico isso? Então, depois de ter vivido muitos anos como uma pessoa braba, uma pessoa que podia ficar feroz com uma certa facilidade, ainda que me parece que eu sempre tive domínio próprio, Sempre tive temperança, sempre tive a capacidade de acomodar isso, eu notava que às vezes eu me excedia, que aquela brabeza, aquela ira aflorava. Mas depois, com o tempo, olhando a palavra de Deus, eu comecei a entender que eu estava fora do lugar onde está a bênção de Deus. Que as pessoas abençoadas por Deus não são as pessoas brabas. Veja, por exemplo, Moisés. Moisés é o maior líder que nós encontramos nas Escrituras. Você não vai achar uma outra pessoa que fez o que Moisés fez. Claro, eu sei. Com a ajuda de Deus, com o braço, com o favor de Deus, pelo poder de Deus. Entretanto, olha o que a Escritura diz em Números, no capítulo 12, no versículo 3, diz que Moisés era o homem mais manso da terra. Percebeu? Moisés era o homem mais manso da terra. Você acha que ele foi escolhido acidentalmente? Acha que Deus pegaria qualquer pessoa para aquilo? Ontem eu falava com alguns amigos aqui em Orlando e eles contando sobre ministros que não param em ministério algum. Inclusive eles mesmos davam bons testemunhos, que são bons pregadores, que se saem bem naqueles ministérios
para os quais eles são chamados, mas diziam esses meus amigos que esses líderes em questão, eles não param no ministério. Ele fica um tempo aqui, depois muda para lá, depois para frente. E aí um deles, porque eu não os conheço, eles que estavam falando, um deles disse assim, o problema de haver essa inquietude nesses líderes é porque eles têm temperamento difícil de conciliar. Então, são pessoas que vivem arrumando confusão por onde passam. Agora imagine Moisés tendo que liderar um universo gigante de pessoas. A palavra de Deus diz que só homens eram 603 mil. É muita gente, 603 mil homens, somente contando aqueles que tinham 20 anos para cima. Percebeu? Então, se você considerar os homens mais jovens e as mulheres, não é difícil chegar a um número maior do que 2 milhões de pessoas. É muita gente. Já pensou se Moisés fosse um homem brabo, um homem iracundo? Como ia liderar toda essa gente? Como ia tratar com os problemas de toda essa gente? Então Deus escolheu para liderar o seu povo um homem manso. Então a Escritura diz, Números 12, versículo 3, eu referi, Moisés era o homem mais manso da terra. Uma outra feita, eu estava lendo em Mateus, olha que interessante isso aqui, ó. Mateus no capítulo 5, o texto diz assim, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Olha que fantástico. Parece que quem vai herdar a terra é o brabão, é o iracundo. A Escritura diz que não, que quem vai herdar a terra são os mansos. Você pode ler, Mateus capítulo 5, o versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, quando eu comecei a notar esse tipo de texto na palavra de Deus, eu comecei a considerar que eu não queria mais ser um homem brabo. Ora, se as bênçãos de Deus são para os mansos, eu quero ser manso. Veja o seguinte, o nosso temperamento Deus não vai mudar, porque Deus criou pessoas assim. Existem 4 temperamentos básicos. Há quem diga que são 5, mas comumente se falam de 4 temperamentos. Eu não vou nominar aqui, porque senão já vai entrar aqui embaixo alguém debatendo se é 4, se é 5, quais são. O propósito não é isso, eu quero falar sobre mansidão, tá bem? Entretanto, depois de haver criado um homem colérico, um homem que tem essa característica, Deus não vai mudar esse temperamento do homem. Na conversão, o que há, e isso é verdadeiro, é uma transformação no caráter. O caráter do cristão, ele vai sendo lapidado, ele vai sendo moldado pelas Escrituras, pela obra do Espírito Santo, até ser semelhante ao caráter do Senhor Jesus. É o que está lá em Efésios 4 e outras partes das Escrituras tratam disso. Mas o temperamento vai permanecer tal qual é. Entretanto, nós podemos escolher como vamos reagir diante das situações. Se eu vou explodir, se eu vou ser rude, se eu vou ser desagradável, se eu vou ser vingativo, se eu vou ser violento, ou se eu vou escolher aquelas virtudes que a gente consegue identificar no Senhor Jesus. Ainda em Mateus, você conhece esse texto, eu não estou falando nada novo, mas eu estou chamando a tua atenção para isso, escolher ser manso. Veja o que diz o Senhor, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso, manso e humilde de coração, encontrareis descanso para as vossas almas.
A pessoa que é braba, a pessoa que é iracunda, ela acaba desenvolvendo um coração inquieto, aflito, ansioso, um coração reativo, que sempre quer partir para a agressão, seja fisicamente, seja nas redes sociais, percebe? Então, a pessoa que é iracunda, a pessoa que é colérica, a pessoa que permite que aflore muito rapidamente a sua brabeza, ela vive sempre como uma mola comprimida. E aí não tem descanso, né? Se ele pensa em certos políticos, ele já xinga, já vocifera, usa palavras de calão, né? Se é no ambiente de trabalho e algo não vai bem, gente, em qual ambiente de trabalho eventualmente não acontecem coisas ruins? Em qual ambiente de trabalho eventualmente não acontecem problemas? Em qual família? Vamos chegar mais perto agora. Em qual família, às vezes, as coisas não saem do lugar? E aí, quando o indivíduo é brabo, ele piora o problema. Ele piora. Porque ele levanta a voz, ele usa palavras de calão, ele ameaça com violência. Ele atropela as relações. Agora, como cristão, nós devemos considerar o seguinte: todas as boas promessas de Deus são para os mansos. São para os mansos. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Moisés era o homem mais manso da terra. O Senhor Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E acrescenta: e achareis descanso para a vossa alma. Percebeu? Então, quando nós decidimos desenvolver a mansidão como virtude, não como natureza, mas como virtude, a ser perseguida, a ser conhecida, a desenvolver isso em nós, nós facilitamos muito a vida de quem vive com a gente. Porque alguém pode bater o carro, pode acontecer, não deveria, mas pode acontecer. Alguém pode derrubar uma louça, alguém pode derrubar um objeto caro da nossa casa. Claro que pode acontecer. Então, se eu sou brabo, aí eu pioro as coisas, porque quem causou o acidente ou sofreu o acidente, a pessoa já está mal, já está triste, já está constrangida. Às vezes não consegue repor aquilo, ou porque não tem dinheiro, ou porque é um objeto que não existe mais, percebe? E aí a pessoa fica cativa do medo, a pessoa fica cativa do medo. Eu lembro uma história que papai contava de uma família onde tinha 2 crianças pequenas. E quando a mãe dizia para o menino ir lavar a louça, então ele dizia: eu até gostaria de lavar a louça, mas a irmã disse que ela quer lavar. E se a menina dizia que não queria, o menino fazia assim para ela. Aqui quem já teve filho, neto, né, sabe muito bem. Então, todo o trabalho que a mãe dizia que era para o menino fazer, ele empurrava para a irmãzinha dele. Ela deveria fazer. E se ela dizia que não queria, ele, escondido, com a mão que só a menina visse, fazia assim para ela. O que é que tinha acontecido? Aquela mãe, ela tinha um patinho que ela guardava desde a infância. Eu lembro que na casa de minha mãe também tinha essas lembranças, memórias muito antigas, coisa de 50, 60 anos. E aquela menina, sem querer, inadvertidamente, um dia derrubou e quebrou aquele patinho. E era algo da estimação da sua mãe. E quando o menino viu, ele disse: eu vou contar para a mãe.
E ela disse, não, não conte para a mamãe, não conte que a mãe vai ficar triste e eu não sei o que fazer. Se você não contar, eu faço tudo o que você pedir. Percebeu? Então, o medo leva o indivíduo a se tornar cativo, um prisioneiro. Então, cada vez que tinha um serviço na casa que era para o menino fazer, ele empurrava a obrigação sobre a sua irmã, e se ela se recusasse, ele fazia assim para ela. Só que a mãe, né? Mãe é um ser humano maravilhoso. Um dia aquela mãe percebeu que a menina andava triste, que a menina parecia sobrecarregada, chamou a menina particularmente e disse, meu bem, o que é que está acontecendo? Por que é que agora você anda triste e você aceita fazer todo o trabalho que é do seu irmão? Então a menina, com algum rodeio, por fim disse, mãe, eu quebrei o patinho que era da sua estimação, da sua infância. E eu prometi para o irmão que se ele não contasse para a senhora, eu faria todo o serviço meu e o dele. Percebeu? A mãe disse, oh, meu bem, eu amava aquele patinho, eu amava, mas eu amo muito mais você. Eu amo muito mais você. Eu amava a figura daquele patinho porque ele trazia recordações muito ternas da minha infância. Mas eu não preciso olhar para o patinho, eu olho para você e eu lembro da minha infância. Adoro ver você como menina alegre correndo dentro dessa casa. Dá um abraço na mamãe. Tá tudo bem, você está perdoado. Então vejam, a violência, ela torna as pessoas cativas do medo. Então pode acontecer na nossa casa. Esse é o lugar mais sensível, É o lugar mais sensível. Porque se nós somos brabos no lugar de trabalho, em algum momento nós vamos demitir alguém ou nós seremos demitidos, percebe? Mas na casa é o lugar onde a gente vive muitos anos, muitos anos. E conviver com uma pessoa braba é muito difícil. Eu sei que muitas vezes eu criei um ambiente ruim para minha esposa, para os meus filhos, porque eu era brabo. E quando eu digo eu era, não significa que eu mudei. Lembre, Deus não muda o nosso temperamento, Ele muda o nosso caráter. Entretanto, nós podemos aprender a mansidão como virtude. Nós podemos aprender a mansidão como virtude. Que mais? Entre os atributos de Deus, a gente sabe que há atributos incomunicáveis. Por exemplo, os três homens, todos nós lembramos, né? Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Então, esses atributos Deus não comunica com o ser humano. São chamados atributos incomunicáveis. Entretanto, há numerosos atributos divinos que ele compartilha conosco. É só você ler a Escritura, que diz que ele compartilha conosco da sua divindade. Do que é que está tratando? Daquelas virtudes, o amor, a fidelidade, a paciência, a longanimidade. E entre esses atributos comunicáveis está a mansidão. Por isso Jesus falou, aprendam de mim. É lindo demais isso. Jesus dizendo para os seus ouvintes, aprendam de mim. Eu sou manso, eu sou humilde de coração. Eu queria que você me permitisse uma pergunta. Como que você é lá na sua casa? Você como pai, como mãe? Você como irmão? Como que você trata as pessoas que moram na mesma casa que você? Tem mansidão em você? Jesus, ele pode ser identificado em você, ele pode ser reconhecido nas tuas atitudes? Então, para finalizar, eu quero lembrar o seguinte. Moisés era o homem mais manso da terra. Para liderar tanta gente, Deus escolheu um homem manso. Em Mateus 5:5, a Bíblia diz que os mansos herdarão a terra.
E o Senhor Jesus disse: aprendei de mim que sou manso. Você pode fazer esse estudo, e se você discordar de mim, você chegar a uma conclusão diferente, compartilhe comigo. Mas até hoje o que eu tenho percebido é que as melhores bênçãos de Deus estão destinadas aos mansos. Eu sei que Deus não vai mudar o temperamento, mas eu posso escolher aprender a mansidão como virtude, como um atributo comunicável de Deus, como obra do Espírito Santo na minha vida. Vamos ser mansos? Deus abençoe você. Seja manso. E você vai achar descanso para a sua alma. Muito obrigado de ficar comigo. Se você foi abençoado, você pode compartilhar.